Trilhas em meio à natureza atraem cada vez mais pessoas, mas também exigem preparo e responsabilidade. Só no ano passado, você deve se lembrar, a morte da brasileira Juliana Marins, durante uma trilha lá na Indonésia, acendeu aquele alerta sobre riscos do turismo de aventura. Agora, um episódio recente aqui no Brasil teve um desfecho, graças a Deus, diferente. Um jovem de 19 anos encontrado com vida depois de passar 5 dias desaparecido no Pico Paraná, a montanha mais alta do sul do país. Casos assim reforçam a importância do planejamento, da segurança e dos limites do corpo em ambientes extremos. Nesse episódio, o tenente Edberto Oliveira, porta-voz do Corpo de Bombeiros, fala sobre os principais cuidados ao fazer trilhas e os riscos que não podem ser ignorados. Tenente, muito bem-vindo. Olá, agradeço a oportunidade, o convite de falar de um tema tão relevante para a sociedade, né? O Corpo de Bombeiro agradece essa oportunidade, porque dessa forma, propagando a informação, com certeza a gente vai salvar vidas. Então, indiretamente, o Corpo de Bombeiros já começa o atendimento de ocorrência. E casos assim não são isolados, né, tenente? Do ponto de vista dos bombeiros, o que mais pesa nesses episódios? É falta de preparo? É excesso de confiança? Ou é desconhecimento do ambiente? Exatamente. Não são isolados. Só para que todos tenham ciência, né? É importante destacar que no ano de 2025, o Corpo de Bombeiros no estado de São Paulo, ele atendeu 243 ocorrências envolvendo pessoas perdidas na mata, nessas condições. Sendo que o GB, em qual eu trabalho, o grupamento em qual eu trabalho, que é o 6º GB, localizado no litoral de São Paulo, ele é o grupamento que mais atende. Ele atendeu 16% dessas ocorrências. Então, observamos aí inúmeros, um panorama geral, né? Inúmeros fatores que levam as pessoas a se perderem na mata, desde o excesso de confiança para as pessoas mais experientes, né? Pessoas que não fazem o devido planejamento, as pessoas mais inexperientes, e levando até um papo aí para outro grupo de pessoas, né? Porque a maioria das coisas que eu citei aqui são pessoas que fazem trilhas e a mídia divulga bastante o ecoturismo, mas existe também pessoas que, por exemplo, moram no ambiente rural. Então, o quintal da pessoa já é um ambiente rústico e, por vezes, a pessoa, por exemplo, ela vai colher um material, seja uma flor, seja frutos no meio do mato, e acaba também se perdendo. Então, o bombeiro também se depara com esse tipo de ocorrência. Tivemos até um caso parecido aí no Nordeste, né? Está tendo um caso de umas crianças que sumiram. Segundo o relato dos pais, essas crianças têm um conhecimento na mata. Então, possivelmente, essas crianças moram numa zona rural, cujo quintal é a mata. Então, podemos já verificar essa situação já. Tenente, o jovem que ficou 5 dias desaparecido ali numa área de montanha, exposto a frio, umidade, poucos recursos, vamos falar disso. Do ponto de vista da sobrevivência, o que acontece com o nosso corpo ao longo de vários dias nessas condições? Maravilha. O nosso corpo aí, ele está, principalmente num clima de montanha, né? Ele está numa exposição direta de sol, chuva, frio, intempéries. Por vezes a montanha ela não vai ter um acesso a uma água potável. Então, se essa pessoa não fez um planejamento devido, possivelmente ela vai ter uma desidratação, uma insolação. Então, isso aí leva a vários sinais e sintomas que a pessoa pode começar a sentir. Ótimo. Bom, e o Pico Paraná, ele é considerado extremamente difícil, até para montanhistas experientes. Que critérios objetivos uma pessoa precisa avaliar na hora de falar, olha, eu vou fazer essa trilha, mas eu tenho capacidade física para isso, técnica para isso? O que a pessoa tem que se perguntar antes? É importante
Aqui no estado de São Paulo, o Corpo de Bombeiros, ele orienta a pessoa primeiro procurar trilhas autorizadas. Então, essas trilhas autorizadas, além de ter um planejamento já mínimo, por exemplo, você entra no site da Fundação Florestal, estão todas as trilhas catalogadas, tem um planejamento mínimo de tempo de duração, de tempo percorrido em quilômetros, se há necessidade ou não de um guia. Então, perceba que ele escalona a dificuldade da trilha. Então, se há uma necessidade, se a trilha for difícil, há necessidade de um guia. Então, primeiramente, procurar uma trilha autorizada. Bom, especialistas em sobrevivência costumam destacar também que em ambientes de montanha, o que pode nos tirar a vida primeiro é a hipotermia, né, tenente? Depois que vem a desidratação. Por que o frio representa um risco tão imediato mesmo em regiões que não são extremamente geladas? Perceba que a hipotermia, ela trata-se de uma perda de calor involuntária. Então, essa perda de calor, ela se dá por forma da propagação do calor. Então, condução, convecção. E no ambiente de montanha, você não tem nada. Geralmente, as pessoas até deixam para trás objetos que possam interferir essa propagação, essa perda de calor. Então, no ambiente inóspito, né, um ambiente longe de qualquer atendimento público, é extremamente importante o planejamento, porque vai demorar o socorro, e a hipotermia ela avança rapidamente, né? Então é muito importante esse planejamento. E em operações de busca, qual costuma ser o primeiro erro cometido por quem se perde em trilhas, tenente? As pessoas querem ajudar nessa hora e elas imaginam que estão sendo procuradas. Mas eu vou continuar andando sem direção? Eu vou tentar retomar o caminho que eu fiz? Volto? Ou se eu tiver perdido, o melhor é ficar no mesmo ponto? Uma pergunta muito importante, né? É interessante a gente abordar esse tema porque o senso comum, e a gente já viu algumas informações na internet, né? Fala para você ficar parado. Não deixa de ser uma verdade. Tem que ficar parado. Entretanto, temos algumas condições. Vamos lá para as condições. Então, você fez um planejamento prévio, pessoas sabem que você foi fazer a trilha e você se perdeu. Então, é importante que você permaneça no local, nessa condição, né, que pessoas sabem que você está dentro da mata. É importante que você permaneça no local, não entre em pânico, tente acionar 193 ou 190, caso possível. Racione o consumo de água que você carregue consigo, caso tenha. Racione o consumo de comida, caso você tenha também. E aguarde. Tente ficar abrigado para evitar o frio, e aguarde. Temos algumas recomendações, esses manuais de sobrevivência, eles têm algumas recomendações do tipo, e o mais básico, seguir um curso de rio, por exemplo, ou se referenciar por objetos que chamem a atenção no meio rústico, ali no meio da mata. Uma torre de elétrica que conduz a eletricidade ali é um ponto, por exemplo, de referência. Ótimo, excelente explicação, né? Quer dizer, é o que aconteceu com esse jovem no Paraná. Ele seguiu o curso do rio, seguiu o curso da água. Isso pode tê-lo ajudado. E sobre saúde, quem tem problemas como asma, pressão alta, ansiedade, aquele histórico de desmaio, né? Precisa de cuidados específicos antes de encarar uma trilha mais longa ou em locais isolados? Então, antes de entrar na trilha, primeiramente, ela passe por um médico, avise que vai fazer a trilha, né? Como qualquer outra atividade física, ela tem que ser liberada por um médico. Depois que ela passou pelo médico, teve o aval do médico, ela leve a medicação consigo, que é importante. E mais do que isso, uma pessoa que saiba, por exemplo, que a pessoa que tenha essa doença consiga aplicar nela a medicação, por exemplo, uma insulina. Caso essa pessoa no meio do mato ela desmaie, ela tem uma doença pré-existente, ela desmaie. Se ela não levar consigo nenhuma outra pessoa que saiba que ela tem essa doença ou tenha um conhecimento, por exemplo, por aplicar, nada adianta.
se ela levou a medicação na bolsa e ninguém sabe disso, né? Então, é muito importante ela levar a tua medicação e, mais do que isso, levar uma pessoa que saiba que ela tem essa doença e saiba aplicar e ministrar essa medicação. Juntando a isso e aproveitando a oportunidade, as pessoas que são alérgicas, picadas de inseto, elas devem levar consigo medicamentos que possam reverter, caso ela seja picada, um possível, caso mais extremo, um choque anafilático, por exemplo. Então, é importante a pessoa carregar consigo essa medicação aí para pessoas alérgicas, né? Tenente, para a gente encerrar, qual é o momento ideal para se avisar sobre um desaparecimento? A demora para acionar o resgate ainda é comum, mas também porque muitas vezes as pessoas se confundem com o que vem a Polícia Civil falando, que uma pessoa só é considerada desaparecida depois de 12 ou 24 horas. Para os bombeiros, o que é ideal saber? A pessoa, ela perdeu a referência total, ela se sente, ela não está mais achando a saída, pode acionar o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros não precisa dessa questão de 24 horas, né? Como a Polícia Civil relata. Então, os parentes já podem acionar o Corpo de Bombeiros. São coisas distintas, né? A gente está trabalhando para localizar a pessoa, a Polícia Civil posteriormente vai investigar o que houve com aquela pessoa. Então, são coisas distintas e nada impede, né? Dentro menos de 24 horas, quanto mais rápido, melhor. E nesse sentido aí, a gente observa que as pessoas que estão dentro da trilha, elas tentam achar o curso, tenta achar uma trilha e começa a entrar em desespero quando escurece. Então, a maioria dos chamados para o Corpo de Bombeiros já é no final da tarde, sendo que já é uma dificuldade a mais para a operação, para encontrar a pessoa. E assim temos um breve manual de sobrevivência e também algo sobre o que fazer em casos assim, como se preparar para essas aventuras das férias, né? Eu quero agradecer demais ao tenente do Corpo de Bombeiros, Edberto Oliveira, que é porta-voz da instituição. Está terminando a edição 1331 do JR 15 Minutos. Obrigado, viu, tenente? Nada, agradeço a oportunidade. Você pode acompanhar essa e outras edições do nosso podcast no portal r7.com ou na sua plataforma de streaming predileta. Esse episódio teve produção de David Bezerra, estagiárias Agatha Tavares, Bárbara Maiato, Mariana Picciarelli, sonoplastia, Bruna Franco, coordenação de conteúdo, Deni Almeida, direção editorial, Tiago Contreira, vice-presidência de jornalismo, Antônio Guerreiro. Eu sou Edu Ribeiro, bora pra próxima.